que a gente sente, na verdade, é como se o tempo todo estivesse alguma coisa para acontecer. E você fica meio alerta o tempo todo. Só que imagina o desgaste físico e emocional que isso é. Eu tô rindo porque tem um babado que eu não vou contar pra vocês, mas que aconteceu antes do olho da gente. E esse aqui é o Matheus, perfeito, sem nenhum defeito, que chamava Neologismos. Então, o meu projeto se chamava Neologismos. E aí, depois que eu criei coragem pra ser eu mesmo e a me assumir pra todo mundo... Agora é Matheus Rocha. É Matheus Rocha, que é o meu nome. A gente vai falar de uma coisa que eu sofro para muito, que é a ansiedade. Desde quando você foi diagnosticado com transtorno de ansiedade? Olha, diagnosticado de fato tem uns 3 anos mais ou menos. Só que eu sofro com ansiedade a minha vida toda. Eu só não sabia que nome dá isso. Uhum. Eu, quando era criança, eu lembro de ter feito exames, vários exames no coração, porque eu sentia meu coração batendo demais e eu não sabia o que era. Aí a minha mãe, ela nasceu com as veias mitrais. Rolou uma treta nas veias mitrais dela que eu não sei o que é. E ela tinha medo de eu ter nascido com isso também. Então a gente foi fazer um monte de exame porque eu sentia essas coisas no coração e eu achava que tinha o mesmo problema da minha mãe. Mas não, era ansiedade. Eu já fui parar no hospital muitas vezes. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente acha que tá morrendo. A gente acha que tá morrendo, a gente acha que... Sei lá, eu desmaiava muito. A minha vida toda eu tive problema pra dormir, por exemplo. Eu tinha umas crises de choro que eu não conseguia explicar. Só que eu sofri muito bullying na vida, eu sofri muito homofobia. Então eu achava que isso era meio que sintoma dessas coisas que eu passava. Só que só depois de muito tempo, depois de adulto, que eu fui descobrir que era ansiedade. E as pessoas, elas confundem muito se sentirem ansiosas por algum motivo, alguma coisa. Eu vou apresentar meu TCC, estou ansiosa com isso. Com o transtorno de ansiedade. É porque existe ansiedade natural. O homem da caverna já era ansioso. É que a ansiedade gera na gente mecanismos de luta ou fuga, que é mais ou menos assim. Tá vindo o perigo, você vai decidir se você vai lutar contra aquilo ou fugir daquilo. Então, o homem da caverna tinha que lutar, sei lá, contra os animais, contra as situações de perigo. A gente passa por isso o tempo todo. Só que o problema de ter ansiedade crônica, de fato, a doença, é que é como se o seu corpo tivesse reagindo a esses mecanismos de luta e fuga o tempo todo. O que a gente sente, na verdade, é como se o tempo todo estivesse alguma coisa para acontecer. E você fica meio alerta o tempo todo. Só que imagina o desgaste físico e emocional que isso é. O seu coração palpita muito. É taquicardia extrema. Você não consegue respirar direito. Fica tentando respirar, não acha o ar. Parece que não tem ar no ambiente. Não tem ar no ambiente. A gente às vezes nem sabe explicar o que está sentindo. É como se você sentisse tudo ao mesmo tempo e não tem As pessoas gostam muito de saber um porquê. Por que você está sentindo isso? O que foi que te fez sentir isso? E às vezes não tem motivo nenhum. Exato. Você fica tremendo, a sua boca fica seca, não tem ar suficiente, seu coração tá saindo pela boca. Parece de fato que você tá morrendo. E assim, às vezes até pode ter alguma coisa que foi o gatilho, né? Um gatilho. Que realmente causou aquilo, mas é só a última gota d'água, sabe? Não é que aquilo causou, é que às vezes você tem aquele transtorno, você não trata. Então, aí aquilo vai acumulando, e quando acontece realmente alguma coisa ali que dá um desespero, alguma coisa que no dia normal, por exemplo, de uma pessoa que é típica, né? Uma pessoa que não tem nenhum transtorno psicológico, ficaria tudo bem. Eu tive, por exemplo, uma crise de ansiedade vendo um stories. Então, eu tive crise de ansiedade, uma das que eu mais me lembro, das mais recentes, foi depois de eu deixar minha mãe no aeroporto. Quando eu, saí de lá do embarque, eu tive uma crise de choro que parecia que, eu tava sozinho no mundo. Parecia que não tinha mais ninguém que me acolhesse. Porque depois que você mora sozinho, você cria um ritmo. Aí a minha mãe veio e passou 15 dias. Eu fiquei ali acostumado a estar protegido de novo por ela. E aí quando ela foi embora, eu tive uma sensação de desproteção tão grande que eu não conseguia parar de chorar. Aí eu fui pro banheiro, eu chorei. Sabe aquele choro que você parece que tá engasgado? Você não consegue. É muito forte. E é muito diferente de só ficar ansioso por causa de uma coisa. Então, assim, às vezes a gente pode ficar ansioso por causa de uma coisa e não conseguir dormir uma noite. Transtorno de ansiedade, você tem uma insônia. Eu já fiquei sem dormir de sexta até segunda-feira. Exato. Na segunda-feira eu tava com febre. Sério, eu não conseguia dormir. Eu não consigo até hoje dormir sem remédio, assim. Eu faço tratamento com medicamento pra dormir também. É o lugar que a ansiedade mais me mobiliza. Eu sinto que, parece que eu fecho o olho na cama, parece que eu tô no meio da Paulista, meio-dia. Eu
fico pensando na minha vida toda. Sei lá, às vezes uma coisa que já aconteceu me mobiliza, uma coisa seja que só vai acontecer daqui a 5 anos me mobiliza e eu fico com medo do dia de amanhã, eu fico com medo Se eu tiver alguma coisa pra fazer, essa ansiedade que todo mundo tem normalmente, se isso aí já acontecer comigo, pode ter certeza que eu não vou dormir com toda certeza. Nossa. Quando eu tenho um compromisso muito importante no dia seguinte, nossa, pode ter certeza que eu não vou dormir. E o problema é que não é aquele, eu tive uma noite de insônia, como você falou. É tipo assim, eu tenho insônia todas as noites. É todas as noites. É todas as noites. E é horrível. E, por exemplo, eu tenho alguns livros sobre ansiedade e o último se chama Não Me Julgue Pela Capa. Nesse livro específico, eu falo sobre se atrasar. Às vezes, eu não consigo simplesmente sair de casa porque eu fico imaginando que pode acontecer alguma coisa no caminho. Ou como eu vou, o que vai acontecer quando eu chegar nesse lugar. Se for um lugar novo, com pessoas diferentes, pra mim é pior ainda. Então, nesse texto específico que tem nesse livro, eu falo assim, eu não me atrasei porque eu simplesmente não me programei pra sair antes. Eu tava pronto, exatamente no meu horário, só que eu não conseguia sair de casa. E as pessoas não entendem isso com facilidade. Sim. As pessoas costumam achar que é drama, as pessoas costumam achar que é exagero. As pessoas que não passam pela ansiedade, é muito difícil que elas entendam o que é ansiedade, porque os gatilhos são múltiplos, as coisas que fazem a gente desencadear uma crise são muitas. Então, quem não passa por isso, dificilmente não vai entender sobre isso. Exato. Eu, por exemplo, teve um dia que, tipo assim, eu queria voltar pro balé e tal. E aí eu levantei 1 hora antes e eu não conseguia sair da cama. Porque eu tava, tipo, ansiosa, porque eu tava com medo de... Não sei como é que vai ser, não sei se eu vou entrar no Colan, não sei se vai gamer. E aí eu fiquei pensando tanto, que passou a meia hora do balé. Tipo, eu fiquei 1h30 na cama, refletindo sobre o que poderia acontecer e aquilo me paralisou. Paralisa a gente não consegue, de fato, fazer as coisas. E tem gente ainda que as situações são mais extremas, a pessoa não consegue sair da cama naquele dia. Então, a ansiedade ainda tem vários níveis. Tem pessoas que estão num grau de ansiedade que realmente estão mobilizadas de um jeito que não conseguem fazer nada. E a vida da gente trava. É por isso que é importante pedir ajuda, por isso é importante ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, fazer tratamento com medicamento, por exemplo, como no nosso caso, pra dormir. E ainda tem muito, como é que eu posso falar? Muito preconceito contra tudo isso. Tem muito preconceito. Muito preconceito contra quem faz... As pessoas não consideram um problema real. Não consideram um problema real. Quando a gente tá com uma dor, persistente em alguma parte do corpo, a gente fica logo preocupado e procura logo um médico. Só que quando a gente tá com uma dor emocional durante muito tempo, a gente tende a achar que a gente vai conseguir lidar com aquilo sozinho. Com força de vontade. Com força de vontade. Aí tem gente que coloca a religião no meio e acha que Deus vai curar tudo e só Deus resolve tudo. E esquece que do mesmo jeito que existe um médico pra cuidar, por exemplo, do seu rim, existe um médico pra cuidar dos seus sentimentos, da sua parte emocional, que é o psicólogo, o psiquiatra. E são coisas que as pessoas às vezes não sabem ou não se deixam perceber, que são químicas. Tem uma substância sendo liberada no seu cérebro no momento de uma crise de ansiedade que faz o seu corpo sentir tudo aquilo. Então não é só uma coisa emocional, é uma coisa física, é uma coisa química. Sim, que realmente acontece no seu corpo. Acontece no seu corpo. Não é uma coisa que a gente tá tentando chamar atenção ou a gente tá querendo fugir de algum problema, porque eu tive crises de ansiedades absurdas durante o meu relacionamento abusivo. Era basicamente instigada, assim, era tipo sessões de tortura no sofá. A gente sentava e aí ele falava coisas que eu tinha feito de errado, aí eu pedia perdão, aí ele falava de novo, aí falava de novo, ele falava de novo, até eu ter uma crise de ansiedade e começar a tremer no chão. E aí, quando eu tinha uma crise de ansiedade, ele falava, viu? É por isso que eu não consigo conversar com você. Ainda te fazia se sentir culpada. Sim, porque você não consegue lidar com aquilo. Eu tava tentando lidar, mas aí ele me forçava até o último momento, parecia que ele tinha prazer em realmente me ver tendo uma crise de ansiedade. E a gente já se sente muito culpado, já tem aquela sensação de que as pessoas não gostam da gente, que a gente tá atrapalhando, que a gente tá sendo um peso, que a gente tá incomodando. Se uma pessoa fica no nosso ouvido ainda buzinando uma coisa dessa, junta o nosso sentimento com o que a pessoa tá dizendo e é como se aquilo, tipo assim, tá vendo que eu tinha razão, que eu realmente sou um peso, que eu faço tudo errado, e aí não tem como não explodir numa crise. E é por isso que é muito importante a gente pedir ajuda e a gente ter essa ajuda especializada, porque eu, Matheus, sou uma pessoa antes da terapia e uma pessoa depois da terapia. Eu nem sou uma pessoa antes da terapia, porque eu comecei a fazer terapia com 9 anos de idade. Uhum. Essa força que a gente faz pra lidar com esses conflitos que acontecem o tempo todo é uma força física mesmo. Os seus músculos ficam rígidos e é como se você tivesse muito tenso, porque de fato você tá tenso. Sim. Então é muito angustiante passar por isso tudo. Por isso que é tão importante fazer a terapia pra você processar os seus sentimentos. E é por isso que é importante visitar o psiquiatra pra tomar medicamento em muitos casos, pra tratar a parte química. Porque às vezes só tratar os sentimentos não é 100% eficaz. Você precisa da parte química, tratar
tratar a parte química. Sim, você precisa. E precisa procurar o psiquiatra. Às vezes, se eu não tomar o meu remédio de dormir, que foi prescrito pra mim, eu não consigo dormir. Eu normalmente não consigo. E é por isso que é importante a gente desmistificar, inclusive, e tirar esse preconceito das pessoas que usam medicamento. Porque, gente, se existe uma coisa que pode tratar o nosso problema, por que não tratar este problema? Por que não? Ninguém fala pra um diabético que ele pode tratar o transtorno dele, o problema dele, com um chazinho ou com Jesus. Por que que uma pessoa com depressão ou uma pessoa com ansiedade, você vai lá e fala que tem uma cura, que você pode fazer sozinho? A gente não pode fazer sozinho, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de tratamento, a gente precisa se afastar de acompanhamento. pessoas. Não, se afastar de pessoas que são tóxicas pra gente é Essencial. muito importante. Porque o que passava comigo? Às vezes eu saía da sessão de terapia bem, aí logo da sessão de terapia eu recebi uma mensagem de alguém que era extremamente tóxico pra mim. Pronto. Basta uma pessoa pra te fazer muito mal. E aí tem um efeito dominó, que tipo Sim. assim, caiu aquela primeira peça, pronto. Só ladeira abaixo. Isso vale também para as redes sociais. Por exemplo, dar um follow em pessoas que são tóxicas pra você. Faz muito bem. Ou pessoas que despertam gatilhos. E pode ser os mais diversos gatilhos. Por exemplo, gatilhos sobre o seu corpo, sobre a sua personalidade, sobre o seu emocional. Tem os mais diversos tipos de gatilhos. Às vezes a pessoa é uma pessoa incrível pra outras pessoas. Só que pra você, ela te faz mal. ela te causa alguma coisa, algum gatilho em você que nem você consegue explicar muitas vezes. E aí eu acho muito importante parar de, achar que a gente é obrigado a seguir outras pessoas. É isso, e às vezes a gente acha que a gente gosta tanto de alguém que prefere ficar ali mesmo que aquela pessoa cause pequenas crises de ansiedade, que aquela pessoa te cause alguns gatilhos. Só que, gente, a gente tem que ter responsabilidade emocional com os nossos próprios sentimentos. Sim. Não só com os sentimentos dos outros, sabe? Você tem que olhar pra você e perceber o que é importante pra você, o que te faz mal e cuidar disso. Porque se eu ficar só cuidando do outro, eu vou ficar descoberto, eu vou ficar sem cuidar de mim. Então eu tenho que cuidar do outro e de mim também. Então, por mais que eu goste muito de alguém, se essa pessoa me desperta diversas crises de ansiedade, me despertam muitos gatilhos, eu não tenho como ficar do lado dessa pessoa. Exato. Eu sinto muito, eu te amo, mas eu não consigo ficar do seu lado. E já aconteceu isso comigo com pessoas que eu ficava, por exemplo. Uhum. Eu ficava com alguém, só que essa pessoa me causava crises de ansiedade por formas que ela lidava com a própria vida e coisas que eu não concordava. Porque às vezes a gente não concorda com as coisas que as pessoas Sim. fazem, mesmo amando elas. E aí eu tive que escolher. Ou eu continuo com esse relacionamento, ou eu continuo comigo. As duas coisas não vai dar. E como o outro vem em segundo lugar porque eu preciso cuidar de mim primeiro, Sim. eu falei assim, primeiro a minha estabilidade emocional, primeiro o meu bem-estar, depois o relacionamento. Então vamos parar por aqui que não vai dar certo a gente continuar. É importante a gente aprender a identificar quem te faz mal. Sim. E assim, a gente tá acostumado a achar que isso é frescura. Ai não, fulano é fresco porque não aguenta, porque é fraco. A gente não precisa aguentar. Exato! É isso. Aí, porque, Ninguém assim, precisa e aguentar agora, nada. hoje em dia eu falo assim, não vou em tal rolê porque tal pessoa vai estar. Aí a pessoa, ai, mas por que você é assim? Que frescura. Claro que a gente também não pode parar a nossa vida por causa do outro. Óbvio. Mas se a gente puder evitar, se a gente puder não encontrar essa pessoa, porque às vezes tem uma pessoa tóxica da nossa família. Sim. Às vezes tem uma pessoa tóxica do nosso trabalho, da nossa sala de aula, e a gente não consegue, não estar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Mas se você puder, por exemplo, não dirigir a palavra àquela pessoa, não olhar para aquela pessoa, sentar mais distante daquela pessoa, não ter um contato direto com aquela pessoa, apesar de estar no mesmo ambiente, é o melhor que você pode fazer. Exato. Você tem que, minimizar o máximo que você puder o contato com essas pessoas tóxicas. Porque as pessoas, elas causam um mal-estar na gente que eu não sei nem explicar o quão profundo isso consegue ser. E às vezes é só com uma palavra. É só uma palavra e às vezes a pessoa, ela realmente não tem culpa do que ela tá fazendo. Relacionamento abusivo é uma coisa. Agora, às vezes a pessoa, você gosta daquela pessoa, mas aquela pessoa, ela só não sabe lidar com os seus sentimentos. Não é porque as pessoas fazem as coisas sem querer que elas não fazem. Exato. Elas vão continuar fazendo. É sem querer, mas elas estão fazendo. É sem querer, mas tá me machucando. E Então... aí cabe a quem definir que aquilo vai continuar ou não. A mim. E eu sei que não é fácil. Eu não tô dizendo não é que nada é fácil. fácil. Nunca é fácil. Só que a gente precisa ir reunindo as nossas forças aos poucos. Por isso que é importante a terapia também, para ajudar a gente a ganhar autoconfiança, coragem e ter essa estabilidade mesmo e bater o pé firme de falar assim, eu não quero mais estar próximo dessa pessoa porque ela me traz um monte de gatilho e conseguir se afastar. E as redes sociais, você, por exemplo, está assistindo esse vídeo numa rede social. Ter uma curadoria, escolher bem as pessoas que você segue, te ajuda muito. Porque eu fiz isso e a minha vida, olha, de verdade, a minha vida na internet mudou muito depois que eu comecei a parar de
de seguir algumas pessoas que me causavam gatilhos. Porque você tem aquela pessoa que fica ali mostrando um padrão de beleza muito grande e inalcançável, aquela pessoa que fica reforçando diversos estereótipos e que são coisas conflitantes pra você, e você continua vendo aquilo diariamente, por mais que aquilo não te afete diretamente, o seu subconsciente tá captando tudo aquilo. Sim. Então nada melhor do que dar um follow nessas pessoas. Às vezes só silencia, tá ligado? Você não quer ser dramático, não quer causar alguma coisa, então silencia aquela pessoa. Porque às vezes tem essas pseudo-relações, né? Sim. Você tem uma relação meio próxima com aquela pessoa, e se você desse um follow, ia gerar todo um climão, que ia gerar todo um desgaste ainda maior. Aí você vai lá, a pessoa nunca vai saber que você silenciou ela, silencia, você nunca mais vai ver aquela pessoa. Também não tem problema se afastar um pouco das redes sociais, se isso tá realmente causando uma ansiedade, não tem problema você se cuidar. E é importante priorizar isso. É muito às importante. Às vezes eu, falo assim, eu não quero mais ver nada, eu saio das redes sociais, fico, sei lá, um final de semana, ou uma semana inteira, dá esse off das redes sociais, porque, sério... Eu não consigo. Confesso que... Você não consegue, eu consigo. Confesso que eu sou completamente viciada e pra mim eu preciso fazer alguma coisa que me impeça de mexer no celular. Você tem que estar fazendo uma atividade. Eu fui fazendo isso aos poucos, por exemplo. Eu comecei a ir pra academia e não levar o celular. Nossa, eu acho que eu tenho um ataque. Você tem uma crise de ansiedade porque eu não Nossa, eu acho que sim. Eu acho que sim. Nossa, só de... Juro pra você. Calma, amiga, tá tudo É bizarro, bem, porque só de pensar em ir pra academia, que é um lugar que tem um culto ao corpo, sem ter um lugar onde eu possa focar e não olhar pros lados... Nossa, eu já consegui. Eu acho que eu não ia conseguir. Tipo, a única coisa que eu consigo fazer sem entrar no celular é balé. Pronto. Cada um tem uma coisa que desperta no... Correr, entendeu? Nossa, correr me ajudou muito, muito. Porque libera endorfina. Meditar. Sua cabeça, meditar ajuda muito. Você tem que ficar de olho fechado ali, assim, no seu lugar. Então, assim, tem várias coisas que podem te ajudar. Só que também não é fácil, né? Não é nada fácil. Não é fácil também descobrir o que te faz bem e essa coisa que te faz desligar. Só que quando você consegue achar a sua válvula de escape, a sua forma de relaxar, tudo flui muito melhor. Tipo, hoje pra mim funciona meditação, atividade física, correr. Isso tudo me ajuda muito. E eu comecei dando pequenos passos. Por exemplo, isso de conseguir ficar sem celular começou, por exemplo, tirando o visto por último do WhatsApp. Como é que foi isso? Nossa, foi muito angustiante pra mim no começo, porque eu queria ver, tipo, que horas a pessoa tava online. Só que já tem pessoas que não tem isso, então você não conseguia ver. E aí primeiro eu tirei ali o visto por último. Não sabia que horas a pessoa entrou. Não sabia que horas a pessoa tava ali no WhatsApp online. Quando tá online aparece ali, mas quando não tá, você não sabe como ela tá. Depois o que foi isso que eu fiz? Tirei o check-in azul de mensagem lida. Pronto, não sabia quando a pessoa tava online, não sabia quando a pessoa tinha lido. Então eu fui dando pequenos passos até conseguir essa independência de ficar, por exemplo, sair sem celular. Não é fácil, não é de uma hora pra outra, e eu não vou dizer assim, então, foi super fácil, um dia eu decidi, não vou lavar mais o celular, e fui. Não é assim. Mas você vai fazendo pequenas coisas. Por exemplo, passa o tempo de um filme inteiro sem mexer no celular. Isso eu consigo. Passa o tempo do seu episódio da sua série favorita sem mexer no celular. Cara, é muito louco. Tipo assim, se imergir em qualquer coisa que não Lendo demande, livro. Que não demande você tá sabendo todas as informações do mundo, sabe? Tipo, às vezes eu entro no Twitter e, por exemplo, não entro nos Trend Topics. Eu entro no Instagram, mas não olho o explorar. Sim. Porque aquilo ali Te não tem suga, fim. é. E você vai vendo, você acha uma coisa interessante, você passa pra outro. Você vai ver alguém, depois você tá em outro perfil, aí eu paro assim. Gente, como foi que eu vim parar aqui? Eu tava onde que eu vim parar no perfil dessa pessoa que eu nem sei quem é, vendo essa foto e uma legenda e os comentários da foto. Sim. Então eu acho importante a gente identificar esses padrões também da gente e fazendo pequenas coisas. Não adianta também se cobrar que do dia pra noite você vai mudar, porque não é desse jeito. Não vai. Você vai precisar de muita ajuda. Vai então, dando um passo por não vez. tenha medo de pedir ajuda. Às vezes É muito importante pedir ajuda. Às vezes a gente só precisa de alguém que leve a gente num lugar ou que faça uma indicação de uma terapeuta ou que faça uma indicação de um psiquiatra. E não precisa... essa ajuda, você não precisa esperar, por exemplo, ser o seu melhor amigo, ser sua namorada, sua mãe. Tem os profissionais que já são especializados nisso. Então, se você puder buscar a ajuda desses profissionais, tem na rede pública de saúde. Sim. É um pouco mais difícil o acesso, mas tem na rede particular. Também tem em faculdades públicas. Nas faculdades que tem curso de psicologia, sim, de psiquiatria. Tem atendimento de graça. Se você tiver numa crise de ansiedade, por exemplo, tiver um momento muito angustiante, tem o CVV, que é 188, que você pode ligar e buscar ou falar ajuda. no chat online também, que o CVV tem. No Instagram, se você buscar a hashtag ansiedade e clicar ali, já tem informações sobre ansiedade, tem como obter ajuda, você pode se conectar a um amigo seu, uma pessoa do atendimento do próprio CVV. Então é importante você buscar alternativas que te ajudem no seu processo, porque a ansiedade não é drama, a ansiedade
é uma doença de fato e já foi comprovado pela Organização Mundial de Saúde que é uma doença, você não está exagerando, você não está criando nada na sua cabeça. De fato, você está passando por um momento ali que é uma coisa química e está acontecendo de fato no seu corpo. E eu já ouvi, inclusive, que a pessoa falaram assim pra mim no Twitter: ansiedade é mente vazia. Vai ocupar a sua mente. Tudo que eu mais queria na face da terra é que a minha cabeça estivesse vazia. Sabe aquela coisa Nossa, deu até uma dor aqui. Porque assim, justamente o contrário. Olha aqui, fiquei arrepiada de ódio. Ficou arrepiada. Nossa, eu fiquei arrepiada de ódio. Sabe porque um coco totalmente... que tá ali vazio depois que você bebe água? Eu queria que a minha cabeça fosse daquele jeito. Nossa, quem me dera. Meu sonho. Meu sonho. Porque é um negócio que assim, você tá pensando em 5 coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo se sentindo um lixo que você não consegue focar. E que então, você não assim, consegue fazer nada às vezes. E aí quando dizem que ansiedade é falta de Deus, gente, se a ansiedade fosse falta de Deus, era muito simples. Você chegava na igreja, tava tudo resolvido. Passava ansiedade. Mas a gente tem, por exemplo, o padre Fábio de Mello, que passa por ansiedade, fala sobre isso. O padre Marcelo Rossi. Então, se a gente tem essas figuras que são religiosas e emblemáticas, estão mostrando ali os próprios dilemas, como é que a gente pode dizer que ansiedade é falta de Deus? Não é falta de Deus, não é mente vazia, não é drama, não é exagero. Tem tratamento, infelizmente não tem cura, mas a gente consegue conviver muito melhor com todos os sintomas, com todas as sensações, quando a gente começa tratamento, quando a gente faz tratamento, quando a gente faz terapia, quando a gente frequenta o psiquiatra, quando a gente conversa sobre isso. Sim. Isso que a gente tá fazendo aqui agora é muito importante. Conversar sobre isso. Falar sobre isso é muito importante. Eu não conseguia desabafar com as pessoas. Não? Eu não conseguia falar pra meu amigo: ô amigo, aconteceu isso comigo, eu tô mal. Eu fazia o quê? Escrevia. Foi por isso que eu comecei a escrever. Eu escrevo pra desabafar, então eu escrevia muito. E quando você escreve, quando você pra ler aquilo, é como se você tivesse processado os seus sentimentos. O Matheus escreve, desabafa ali. Eu começo a ler de novo. E quando eu vou ler, eu vou perceber o que foi que eu passei, o que foi que eu tava sentindo. Então escrever é a minha válvula de escape. É a forma que eu encontrei de desabafar antes de fazer terapia, antes de conseguir desabafar com os meus amigos. Quando eu não tinha essa dimensão do meu problema e eu não sabia que eu podia ter ajuda, eu comecei a escrever. Isso há 10 anos atrás. E aí quando eu fui pra terapia e comecei a falar sobre isso com a minha psicóloga, ela falou: Matheus, escrever é uma das principais formas de colocar pra fora todos os seus sentimentos. E eu juro, às vezes eu tô muito mobilizado emocionalmente. Eu começo a escrever ali. Quando eu termino de escrever, é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. O problema não sumiu de fato, mas eu me sinto muito mais leve em relação a ele. Escrever ajuda muito, gente. É uma dica que eu dou. Olha aí, acho que eu vou escrever mais. Um livro da Dora, gente. Um livro da Dora. É isso. Então, muito obrigada, Matheus, por estar aqui. Agora a gente vai jantar. E aí a gente vai terminar. E se inscrevam no canal. E é isso, meus amores. Um grande beijo. Tchau. Tchau, tchau.